Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Hoje está chovendo aqui mais uma vez, ó, graças a Deus, tá vendo? A chuva aqui, dá pra ver na piscina a chuva. E eu não consigo fazer vídeo replantando coisas para vocês, mas aí eu posso fazer um vídeo falando um pouco do que fazer nessa época de chuva, né? A chuva, ela tem aí na sua composição uma alta concentração de nitrogênio, né? E o nitrogênio ele é muito bom para o crescimento das plantas. Então, é um tipo de adubação que a gente não consegue colocar nas nossas plantas. Quimicamente, não tem uma adubação capaz de imitar aí o que a água da chuva traz. Então, é um período onde as plantas elas recebem toda essa adubação vinda diretamente do céu, né? É literalmente vindo do céu. As plantas elas ficam cada vez mais verdes. Tudo que está prestes ou na época de brotação vai brotar mais intensamente. Esses brotos eles vão crescer mais rapidamente, vão crescer aqueles brotos bem nutridos, bem hidratados. A gente percebe que quando é época de chuva, toda a brotação, toda a orquídea que está na chuva tem uma brotação mais abundante, tem uma brotação maior, tem aquele despertar, né, da natureza, porque ela está recebendo uma coisa vinda do céu. Ela está recebendo uma adubação rica em todos os nutrientes que uma planta necessita. Por isso mesmo que essa chuva cai. Porque essa chuva ela vem restabelecer tudo que as plantas perderam durante o ano, durante as épocas secas. É por isso que quando vem a chuva, a gente vê que todo o mato brota, aonde não tem planta começa a nascer plantinha, as árvores que já estavam vivas começam a ter novas folhinhas, novo enraizamento, algumas começam a florescer, outras começam a crescer, porque a água da chuva está riquíssima em alimentos, em nutrientes, que nenhuma outra adubação nossa é capaz de reproduzir. Então, se as suas orquídeas estão na chuva, é bom que elas estejam com um substrato bem drenado. Por quê? Porque a chuva ela não avisa quando vai vir. E muito menos quando ela vai terminar. Porque a chuva ela pode chegar a qualquer momento e passar dias caindo sobre as nossas plantas, né? Então, nesse momento, se o nosso substrato for um substrato cheio de esfagno, casca de pinos, chip de coco, com o passar dos dias, essa chuva começa a ser prejudicial, porque vai começar a apodrecer as raízes pelo excesso de umidade. Porque quando cai a chuva, não é como uma rega que a gente joga na planta. A quantidade de água que vai caindo no mesmo vaso começa a encharcar o substrato de uma tal maneira que é totalmente diferente da água que a gente coloca nos vasos. Eu costumo dizer que a chuva ela é um pouco mais mole, né? A água da chuva é um pouco mais mole do que a água da torneira. Porque quando você molha o seu vaso, rapidamente ele seca. Quando começa a chover no seu vaso, ele não seca mais. A chuva ela tem uma capacidade de ser tão fina, mais fina e pura do que a água que a gente tem na nossa casa, que ela consegue penetrar no vaso e fica ali naquele vaso por muitos e muitos dias. E no substrato também. É uma intensidade de hidratação que a gente não consegue reproduzir em casa. Também é da mesma forma. E se o substrato não for um substrato bem drenado, essa planta, todas as raízes começam a apodrecer, né? Então aí a gente vê a importância da gente ter as nossas orquídeas plantadas em substratos que a gente possa molhar e que ele possa secar em seguida. Porque depois que está na época de chuva, não tem como a gente ficar indo no orquidário para retirar substrato, tirar esfagno, tirar substrato que não seca das orquídeas, porque a chuva, como eu falei, ela é intensa, ela não vai parar, ela vai passar dias chovendo, e quando você for se dar conta, já vai ter apodrecido todas as suas raízes. Então sempre coloque um substrato drenado nas suas plantas. Você fala, se eu colocar um substrato drenado, eu vou ter que regar todo dia. É bom que você regue todo dia, mas as orquídeas, elas aguentam. Você pode regar um dia sim, outro não, ou a cada 2 dias, não importa.
A orquídea, ela aguenta. A orquídea é uma planta resistente. Ela gosta sim muito de água, mas se você não tem como dar água todos os dias, um dia sim, outro não, também já é suficiente, tá? Todos os dias ela vai se hidratar mais, ela vai ficar mais bonita, mas se você não tem condição, um dia sim, outro não, a planta ela não vai morrer por conta disso. É mais fácil você matar uma orquídea por excesso de água do que por falta de água. Porque a orquídea é resistente à falta de água, tá? Lógico que ela não vai ficar dias aí sem água, né? Mas eu já viajei e deixei minhas orquídeas sem ninguém regando por uma semana e quando eu voltei elas estavam igual. Elas não desidrataram, não aconteceu nada. Estava igual. Então, põe sempre um substrato bem drenado. A orquídea gosta de umidade, sim. Principalmente a Phalaenopsis. Elas gostam muito de umidade, sim. Mas quando você não dá essa umidade também excessiva todos os dias, ela também vai se adaptar, ela também vai ficar bem, ela vai se adaptar a esse novo tipo de cultivo. Quando as orquídeas estão na chuva também, recebendo muita água da chuva, começa a aparecer aquele problema de fungos, né? De fungos, porque o fungo não vem da chuva, mas o excesso de umidade é um local ideal para que esses fungos gostem de crescer, se disseminar, proliferar, né? Passar para outras plantas. Então, o que você tem que fazer? Chegou na sua região aí 2 dias de chuva, 3 dias de chuva, você tem que vir com um enxofre, jogando enxofre em todas as folhas das suas plantas. Ah, mas aí choveu o dia seguinte. Choveu o dia seguinte, ele lavou o enxofre que estava na planta que você jogou, mas aquele enxofre ele já matou uma quantidade enorme aí de fungos que já estavam na planta. Então, quando vai chover de novo, vão aparecer novos fungos, mas não vai ter a mesma quantidade, a infestação que já estava. E se choveu de novo mais 2 dias, você vem e aplica de novo o enxofre. Vai fazendo isso até passar a época de chuva, né? Isso vai impedir que as suas plantas tenham um ataque de fungos aí. Se você não pode passar a cada 2 dias quando estiver chovendo, espera a chuva passar, ó. A chuva deu uma estiada, passou, você está vendo que o céu ficou nublado, mas não vai chover por agora, vai lá e passa o enxofre em todas as suas plantas, tá? Se o enxofre ficar na sua planta por 2 horas, ele já vai ter agido perfeitamente bem. E aí vai mudar o pH da folha. Mudando o pH da folha, não tem como o enxofre se alojar. Não tem como o enxofre, não. Não tem como o fungo se alojar nas suas plantas. Então, esse trabalho com enxofre na época de chuva é crucial para que você não tenha um ataque aí severo de fungos. Um fungo sempre vai ficar nas suas plantas porque o fungo faz parte do reino vegetal, né? O fungo faz parte da natureza. Só que quando ele vem com muita intensidade, ele acaba, qualquer ferimento que a sua planta tiver, ele acaba acarretando aí prejuízos para as suas plantas. Mas o enxofre, ele vai te proteger de tudo isso. Tanto quando você joga enxofre, você vai estar afastando insetos, acabando com os fungos e vai estar adubando a sua planta. Então pensa assim, se eu não vou fazer por conta do fungo, eu vou fazer para adubar, porque a planta também precisa do enxofre para ser adubada. E você passando esse enxofre, você vai impedir que as suas plantas tenham aí um ataque de fungos nas suas plantas. Na época de chuva, a gente tem que ficar atento a muita coisa. Tanto ao excesso de umidade nas plantas, a questão do fungo, que você pode resolver aí com o enxofre, e a questão de lesmas e caracóis, né? Porque a lesma e o caracol também é uma época que eles começam a crescer, né? Os filhotes começam a sair dos ovos, e aí começa a querer ir para suas plantas. Então, você tem que ter aí um Metarex, né, nas suas plantas, para que quando a lesma vier, o caracol vier, eles serem atraídos para o Metarex, para morrerem envenenados com o Metarex, ou passar alguma solução de água com sal em volta do seu orquidário, em volta do chão, né? Ou também aquele sulfato de cobre pentra-hidratado. O sulfato de cobre pentra-hidratado, ele mata o caramujo e a lesma na hora, assim que toca na lesma e no caracol, ele já mata. E também
ele vai prevenir também. Se você coloca o sulfato de cobre pentaidratado no chão, ao redor dos vasos, nas paredes, o caramujo ele não consegue sobreviver naquela região, ele morre instantaneamente. Tanto mata o caramujo, quanto mata os ovinhos dele, os ovinhos de lesma, as lesmas pequenas, mata tudo. Eu sempre jogo aqui quando tá chovendo e eu olho depois aí no meu jardim, eu encontro só as casquinhas dos caramujos já morto, seco. E é instantâneo, assim que você coloca, já mata. Então é uma coisa que você sempre vai ter que estar olhando para que você venha garantir que o seu cultivo fique bem na época de chuva. A época de chuva é uma época espetacular, é uma época divina. A água da chuva tem uma adubação que a gente não consegue reproduzir. É muito bom para nossas plantas quando vem essa época de chuva, mas a gente tem que saber cuidar também, né? Aproveitar, para aqui um pouquinho, aproveitar que essa chuva está vindo, trazendo um monte de brotas de adubo para brotações das nossas plantas, mas também cuidar das plantas para que essa adubação seja favorável, para que tudo que vem junto com a chuva também, tudo que vem junto com essa adubação, que é o nitrogênio, o cálcio, o potássio, o fósforo, tudo que vem aqui, os macros e micronutrientes, sejam aproveitados sem ser também as plantas sem ser abandonadas, sem ser jogadas, porque se elas não estiverem no substrato legal, se elas não estiverem sendo cuidadas com enxofre, né, cuidada na questão do caramujo, do caracol, a gente não vai estar aproveitando essa adubação, e aí a gente vai estar deixando essas plantas a Deus dará, né, como a gente fala, e a planta vai acabar não absorvendo todo esse nutriente, porque vai estar sendo atacada por fungos, porque vai ser sendo atacada por excesso de umidade, e a gente acaba aqui perdendo toda essa bênção dos céus, que é a umidade vinda aí da chuva, tá bom? Espero que eu tenha explicado, faça esses cuidados, cuide das suas plantas. É ótimo receber chuva sim, tá? Mas é ótimo também que você venha com esses cuidados para que as plantas suas recebam todo esse carinho aí das chuvas. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Mais tarde eu venho mais, aí quando a chuva parar, com replantes e tudo mais. Beijos, até o próximo vídeo.